Há um comentário antigo, vocês não conhecem, que o pessoal falava que tem que ter paciência de Jó. Eu não sei se os jovens ouvem isso hoje em dia, mas antigamente o pessoal falava. O pessoal, tem muita gente que não tem nem ideia de como foi o sofrimento de Jó, do que aconteceu. Mas aquilo que aconteceu com Jó, o que aconteceu? Ele sofreu muito e Deus mudou o quadro. Mas é importante você perceber que Deus mudou o quadro, mas houve comunhão, relacionamento de Jó com Deus, e Deus, antes de mudar a realidade ao redor e a vida de Jó, Ele mudou o coração de Jó. Então eu convido você para clamar da mesma forma. Não importa, de repente você tem um histórico de um casamento fracassado, talvez um diagnóstico de enfermidade, dívidas, você está olhando para o teu passado e lamentando tudo que aconteceu, você gostaria que tivesse sido diferente, não é diferente. Bom, não é do jeito que você gostaria, melhor dizendo. Então, não importa como está o seu coração, o mesmo Deus que mudou o quadro da vida de Jó pode mudar o quadro da sua vida, mas saiba que é importante você perceber que tudo vai começar mudando o teu interior, mudando o teu coração. E isso é legal, sabe por quê? Porque Deus mudando o interior, ainda que o exterior não esteja transformado, bom, já tem a diferença, mas seguramente o Senhor te abençoará. É lógico que existem muitas lições, mas eu quero começar, por exemplo, lendo o quadro da vida de Jó, Jó capítulo 1, a partir do versículo 13. E eu sei que ela vai projetar o texto ali, mas você pode abrir a sua Bíblia com aquela letrinha pequenininha ou com a letrinha grande, com a letra grande. Mas abra a sua Bíblia e vamos acompanhar, porque é muito melhor, é lógico que a gente projeta ali, que é para o pessoal que está em casa e também para aquelas pessoas que não estão com a Bíblia aqui, não é? Nós vamos então ler Jó capítulo 1, a partir do versículo 13. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, que eram atitudes que mostravam humilhação e luto, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos, o quadro é terrível. Vai perdendo tudo e o texto vai enfatizando bastante que, tipo assim, chegou uma notícia ruim, daqui a pouco chega outra, é uma sequência e um sofrimento muito grande vai culminar com a morte dos filhos. Mas não foi só isso, como você sabe. No capítulo 2, nós encontramos llagas, e aí feridas no corpo, e você imagina ele com feridas pelo corpo todo, sentindo dores de dia e de noite, principalmente à noite, você sabe que é assim que funciona. E ele, lógico, não podia. Quem tem ferida no corpo, como é que faz para dormir? Dorme aonde? Não é? Então é importante você perceber que o sofrimento dele era muito grande. E aí alguma coisa começa a acontecer. No capítulo 2, no versículo 11, diz assim: quando 3 amigos de Jó ouviram que todo esse mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita,
Tinham combinado ir juntos com o doente dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o receberam. E não o reconheceram, melhor dizendo. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Então, meus irmãos, nós vemos a atitude dos amigos. Você fala assim, que amigos legais fizeram uma coisa que todo mundo deve fazer, porque a tendência da gente é ficar perguntando, a tendência é ficar sabendo, e a pessoa não quer falar, mas a gente pergunta, e chega outro e pergunta. Outra tendência, eu quero arranjar um conselho legal, eu quero dar uma palavra boa, e de repente que a pessoa não está querendo conselho, ela não está querendo uma palavra boa, ela quer apenas alguém que chore junto com ela. Então, no primeiro momento, eles fazem um negócio legal, eles ficam juntos, não falam nada, eles estão vendo que ele está sentindo dor, eles ficam ali um tempo com ele, só que vai se desenvolvendo o capítulo, o livro de Jó, e os amigos começam a falar. Esse é o problema, quando eles começam a falar mais. E aí eles começam a falar, e falando, eles vão botando a culpa em Jó, vão criticando Jó, e vão piorando o sofrimento dele. E assim você percebe como nós, seres humanos, somos capazes de realmente fazer muita coisa ruim, e às vezes quando nós abrimos a boca, se a pessoa está sofrendo muito, é até pior. Mas no caso dos amigos de Jó, eles lançaram muitas críticas e muitas condenações, dentre elas, colocando Jó como responsável. Assim também acontece com muitas pessoas. Primeiro, nós temos de tomar cuidado quando alguém está em sofrimento. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vai falar. Lembro de uma pessoa que me acompanhou durante muitas visitas. Nós tivemos aqui, como temos agora, muitos enfermos. E eu lembro que a gente ia, muitas vezes, Hospital da Lagoa, etc., muitos hospitais, e a pessoa me acompanhava. Eu falei, esse pessoal aí está olhando, falando assim, o pastor não está agindo como pastor. Aí depois que a pessoa estudou a capelania, ela falou assim, agora eu entendi porque que o senhor fazia visita do jeito que o senhor fazia. Então é importante a gente perceber que a gente tem que ir aprendendo na caminhada, e a gente precisa entender que aquela primeira atitude foi uma atitude abençoadora. Mas eu quero também dizer para você que o contrário, não é? Temos de tomar cuidado com as nossas palavras, porque a gente pode causar estrago. Entretanto, olha para a tua vida. De repente, é muito fácil para alguém que está de fora, que fica criticando você e usando palavras para criticar você em relação ao teu casamento, em relação ao médico que você está procurando, em relação aos remédios que você está usando. E vai sempre aparecer alguém para botar a culpa em você. Gente, tem gente que age o tempo inteiro para colocar a culpa no outro. E a pessoa, ela está sempre colocando, meus irmãos, deve ser muito difícil para uma esposa que lida com um marido que o tempo todo a coloca como culpada. Deve ser terrível também para o marido que tem uma esposa que o tempo inteiro o coloca como culpado. Mas há uma tendência no ser humano de agir dessa maneira, assim como os amigos. E essa pode ser a sua situação. Mas eu quero também dizer para você que, olhando para a vida de Jó, nós encontramos uma solução para isso. Para a atitude dos amigos, encontramos uma solução para o seu sofrimento. Porque ele pode estar sendo agravado por conta das outras pessoas. Mas há algo que você e eu precisamos fazer e descobrir na nossa caminhada. E como é que a gente faz? Uma primeira coisa que nós devemos fazer, eu quero ler com você o capítulo 10 de Jó, e vamos ler os versículos 1 e 2. Você pode abrir a sua Bíblia, ela vai projetar ali para nós, e eu quero no primeiro momento ler o versículo 1 e depois ler o versículo 2. Jó, olha como ele está se sentindo. Ele diz assim, estou cansado de viver, estou cansado, não aguento mais. Mas o que ele decidiu fazer? Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Há um outro versículo que ele diz o seguinte, por isso não reprimirei a minha boca, na angústia do meu espírito falarei, na amargura da minha alma eu me queixarei. Então ele abre o coração, ele está abrindo o coração, e ele decidiu fazer o quê? Versículo 2 diz assim, pedirei a Deus, não me condenes, faze-me saber o que tens contra mim. E aí você já percebe a direção do que ele está fazendo. Ele decide abrir o coração para Deus,
ele agora pergunta: Senhor, por que é que o Senhor está fazendo isso comigo? Sabe o que ele vai dizer? Vivi uma vida correta, por que é que o Senhor está fazendo isso comigo? Então, de repente, também acontece com muita gente. Eu sou uma pessoa boa, você é uma pessoa boa, por que é que você sofre tanto? Por que é que lutas vêm e acontecem com a tua vida? Mesmo questionamento dele, você pode fazer um questionamento pior, porque quando ele questiona, ele está, de uma certa forma, perguntando para Deus, dizendo assim: por que que o Senhor está fazendo? Como se Deus não tivesse um motivo, como se Deus tivesse errado. Ele está olhando para a sua própria justiça e questionando a atitude de Deus. Mas é importante você entender o seguinte: não importa como você se sente. O que é oração? Há uma música da nossa igreja, nós no passado tínhamos aqui muitos compositores de música, tínhamos muitos conjuntos musicais e tal, e a gente, de uma época que a galera vinha para a igreja domingo, 7 horas da manhã para ensaiar. Tá ligado? Então nós tínhamos aqui muitos conjuntos. Acabava o culto da manhã, o outro grupo ficava ensaiando até tarde. Então nós tínhamos essa época aqui na igreja. Então tinha uma música, das músicas muito bonitas que tínhamos aqui, que diz assim: conte-lhe em detalhes toda a sua dor, Jesus, o autor do amor, espera por você. Há uma razão de ser feliz, não é? A música vai dizendo. Então é importante você entender que você pode fazer como Jó. Deus conhece o teu coração. Você está chateado com Deus? Você não entende por que Ele agiu dessa maneira ou daquela maneira? Você não entende por que você tem enfrentado momentos difíceis na sua vida e na sua caminhada? Abra o coração para Deus. Eu e você temos algo em comum, dentre tantas outras coisas. Não podemos enganar a Deus, porque Ele sabe o que sentimos e sabe o que pensamos. Então abra o teu coração para o Senhor, ainda que sem razão, ainda que realmente para se queixar, ainda que para lamentar, mas abra o seu coração para o Senhor. E é importante você perceber que Jó coloca essa queixa também na conversa com os amigos. Ele está se queixando e também está se queixando com os amigos e também está se posicionando diante de Deus. Mas eu quero dizer para você, como eu disse, que existe uma boa nova em tudo isso. Existe uma mudança para esse quadro e, como eu lembrei para você, essa mudança tem a ver com a ação de Deus na vida de Jó. E aí lá no capítulo 38, nós vamos ler versículos 1, vou ler o versículo 1, não é? E depois o versículo 2. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse, olha a primeira lição linda ali no versículo 1. No meio de um redemoinho, tem um redemoinho, talvez uma tempestade se armando, mas está lá um redemoinho, e no meio da tempestade, Deus falou com ele. É uma figura linda, porque ele tinha uma tempestade na vida, o que importa é que o Senhor estava falando com Jó. E aí eu quero que você entenda o seguinte: quando nós buscamos a Deus, o Senhor fala. E também quero dizer mais, de repente você nem está orando como deveria, não está buscando como deveria, mas o Senhor já está falando. O Senhor já está usando amigos, o Senhor está usando músicas, o Senhor está usando uma mensagem, o Senhor está usando pessoas, mas cadê a sensibilidade sua para entender que é Deus quem está falando? Há um momento maravilhoso, que é a experiência dos cristãos, quando nós estamos orando, com os olhos fechados, de joelhos dobrados, e vem uma ideia na nossa mente, vem uma mensagem para o nosso coração, e a gente sabe claramente que é a resposta de Deus. Quantas vezes o crente vai receber essa resposta e vai falar assim: puxa vida, agora eu entendi o que eu preciso fazer, agora eu entendi qual é o próximo passo que eu tenho de dar. Quantos vão chorar em lágrimas, porque a doce voz de Deus vai trazer resposta para os questionamentos da alma. E aí eu quero também lembrar você, perdemos muitas bênçãos, porque não falamos com a pessoa certa. Lógico, você pode falar com um amigo, com uma amiga, mas se você tem enfrentado lutas, e se você quer encontrar o sentido da vida, a paz verdadeira, a direção verdadeira de Deus, procure a pessoa certa, fale com Deus, o Senhor ouvirá o teu clamor. E é importante você entender que você não precisa sentir a presença dEle, mas o Senhor vai te ouvir. E é lógico que esse aprendizado de falar e ouvir Deus falar e discernir quando Deus está falando, é fundamental para cada um de nós. Então fale com Deus e ore ao Senhor. Não veio a resposta
vou dar um segredo para você. Se você estiver orando e a resposta não tiver chegado, continue orando e você vai ver que Deus não respondeu, mas Ele já transformou você na caminhada. Você vai perceber transformação espiritual ao buscar a Deus e continuar buscando a face de Deus, ainda que a resposta não venha, porque há uma palavra de Deus muito clara, maravilhosa: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nós precisamos entender, olha só, gente, buscar-me-eis e obtereis a resposta, lógico. Buscar-me-eis e você vai ter a bênção, vai, mas o Senhor está dizendo, e me encontrareis. É um encontro pessoal. Quando você busca Deus e busca de todo o coração, há um encontro pessoal. Só que tem algo lindo que acontece. Olha o que diz o versículo 2, você pode ler junto comigo? Vamos lá? Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Deus falando. Quem é você, Jó, que está obscurecendo os meus planos com palavras sem conhecimento? Deus responde confrontando Jó com a atitude dele. Deus responde confrontando a Jó com as palavras dele. Preste atenção, a palavra do Senhor é sempre confrontadora, mas toda vez que essa palavra de Deus vem como confrontadora, ou para alguém que está sofrendo, ou para alguém que está em pecado, ela é consoladora, ela é renovadora, ela é restauradora. E Deus vai conversando com Jó. Sabe o que acontece? Deus faz um monte de perguntas. E Deus vai mostrando para Jó quem ele é. E Deus vai mostrando para Jó quem Deus é. Então Jó, no momento da sua oração, na resposta divina, ele vai percebendo quem ele é. E ele vai percebendo como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Ele cuida de todas as coisas. E aí eu quero dizer para você, ele ainda está doente, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele tem uma esposa que ele deveria estar vivendo um conflito com ela, porque ela falou para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Então ele tem um conflito com a esposa. Bom, nada tinha mudado, mas ele está ouvindo Deus falar, e Deus está mostrando para Jó como ele, Deus, é grande, e como Jó, com a verdadeira condição espiritual de Jó. E aí Deus está falando com ele do meio de um redemoinho. Deus está falando com ele do meio de uma tempestade, como nós vemos em outras versões. Então eu quero também dizer para você, existe esperança para você, ainda que com lutas e dificuldades, nesse momento difícil que você tem enfrentado, busque ao Senhor. Se você tem vivido uma vida tranquila, de paz e tranquilidade, eu sei que as coisas que estão acontecendo devem estar te afetando de alguma forma. E em qualquer momento, em qualquer situação, nós não podemos viver sem comunhão com Deus. Nós fomos criados para Deus e nós só nos completamos e nos realizamos plenamente da nossa comunhão íntima com o Senhor. Como eu lembrei no domingo passado, o poço que tinha a água também era um poço que era alimentado por uma veia subterrânea. Esse era o sentido no original, como diz o F.F. Bruce. Até a água daquele poço não cessaria, não secaria. Mas Jesus Cristo estava falando àquela mulher samaritana, não da água do poço, mas de uma água viva que iria jorrar para a vida eterna e que jorraria de dentro para fora, porque tem a ver com a comunhão com Deus e tem a ver com a obra de Deus no coração de todos nós. Você quer ter esperança? Você quer ter força para seguir em frente? Busque a Deus. Olhe para Jesus Cristo quando estava ali, antes da morte, horas antes de ser preso e ser crucificado. Ele está orando ao Senhor e a Bíblia diz que ele foi consolado pelo Pai. O Pai enviou consoladores e ele se levanta daquele momento pronto para continuar o propósito e a obra que ele deveria continuar. Então faça a mesma coisa, busque a Deus, porque o Senhor vai falar com você. E eu quero que você perceba duas coisas. O que é que Deus vai falar com você? Preste bastante atenção. É importante você perceber quem você é diante de Deus e quem Deus é, a grandeza de Deus. Porque quando nós abrimos o nosso coração para Deus, nós abrimos esse canal da obra maravilhosa de Deus no nosso coração. Então que assim continue acontecendo. Mas nós vamos seguir para o capítulo 41, não é? Para o capítulo 41, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6.
E você pode então seguir aí com a sua Bíblia. Aliás, 42, do versículo 1 ao versículo 6. A menina deve ter ali, fala, meu Deus, o pastor errou. Fernandinha, é o 42, de 1 a 6. 42, de 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor. Depois que o Senhor foi falando e fazendo perguntas e perguntas, eu já tentei contar quantas perguntas. Um pregador falou 100. Eu fui lá, não contei 100. Mas são dezenas de perguntas. Deus falando com Jó, mostrando a grandeza dele, a grandeza de Deus e mostrando a pequenez de Jó. Olha só, então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes. Fica segurando o versículo 2. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é que está falando isso? Alguém que perdeu os filhos, alguém que perdeu tudo que tinha, alguém que tem um conflito com a esposa, alguém que tem uma doença e ele sente dores o tempo todo. Ele está dizendo, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha o coração de Jó. Olha que coisa linda. Ele está rendido a Deus. Essa é a figura que nós encontramos no 42, do versículo de 1 ao 6. Ele continua dizendo, vamos seguir. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Ele está usando a pergunta de Deus. Na verdade, olha a resposta dele. Falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não reconheci. Ele usa a pergunta do próprio Deus e agora ele reconhece que ele errou. Não existe culpa no sentido negativo, existe cura de Deus. Ele está reconhecendo que errou diante de Deus, mas há uma cura operada por Deus no coração dele. Versículo 4, disseste, escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Deus falou com ele, ele está lembrando, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aqui temos uma outra lição maravilhosa. Ele agora conhece Deus, porque agora ele tem uma experiência com Deus, uma experiência nova, restauradora. Agora ele pode dizer, agora eu te conheço, porque antes tinha a ver só com os lábios. Eu te conhecia apenas da boca para fora, mas agora eu tive uma experiência com o Senhor. E é importante você lembrar que essa figura, agora te veio os meus olhos. Gente, ele está falando que é uma mudança profunda espiritual. E o versículo seguinte diz assim, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aí você percebe o que ele está fazendo? Ele está reconhecendo que ele é pecador e ele está se arrependendo. E aí eu quero convidar você, mas se arrependendo de quê? Se arrependendo do que falou, se arrependendo de ter questionado a Deus em relação às atitudes, não tem entendido por que Deus teria feito o que fez, ou porque tudo aconteceu na vida dele, mas ele está reconhecendo o pecado. Há uma palavra de um pregador, Spurgeon, que é um pregador do passado, que diz que o arrependimento, a sala do arrependimento abre a porta para a sala de festa. Então eu quero que você entenda que você quer uma mudança na tua vida? Não tenha dúvida, diante de Deus, eu e você, em todo momento, teremos de reconhecer o nosso pecado. Nós não temos escolha, sempre nos arrependeremos diante de Deus, e este arrependimento abrirá a porta para a festa de Deus, para a bênção de Deus, para a caminhada de Deus. Eu quero então convidar você para olhar para a tua vida e para a tua caminhada. E é interessante você perceber que Jó está resolvendo as coisas com Deus. Ele com Deus, da sua vida com Deus, da sua queixa com Deus, do seu coração com Deus. Mas é importante você perceber que Deus então está começando a operar mudança na vida de Jó. O Senhor já está trabalhando. Não mudou a realidade, mas o coração dele já mudou. Não mudou a realidade, mas o entendimento dele já mudou. E eu quero lembrar para você, é isso que você precisa e eu. Nós precisamos de uma paz que excede todo entendimento. Nós precisamos de uma paz que não tem a ver com as circunstâncias. Nós precisamos de uma alegria e de um quebrantamento que não tem a ver com as circunstâncias. Porque, como o nosso Senhor disse, nós sempre enfrentaremos lutas, mas essa paz, essa alegria que não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com o agir de Deus no seu coração, tem a ver com o agir de Deus no meu coração. E é importante você perceber como é que é bonito. Eu não sei se marquei para ela, para nós lermos do versículo 7 em diante. Marquei. Então vamos ler do versículo 7 em diante. Olha só o que vai acontecer.
Os amigos não erraram com Jó? Erraram. Diz assim: depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifas o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito que é reto, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó, olha só, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Então Elifas o temanita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Sabe o que Deus está promovendo? Reconciliação. O Senhor está promovendo perdão. Não tenha dúvida, Jó ouviu um monte de coisas. Agora você imagina Jó, a alegria de Jó, vendo os amigos voltando e falando assim: cara, erramos com você, pisamos na bola com você. E por que os amigos estão voltando e pedindo perdão a Jó? Porque Deus falou com os amigos. Deus é maravilhoso. Deus muda o coração do marido, Deus muda o coração da esposa, Deus muda o coração de que Ele tem de mudar, porque Ele pode mudar o coração de qualquer pessoa que está pronta ou que esteja pronta para ouvir Deus falar. E aí Jó tem essa alegria de ver. E eles vêm a Jó, e eles vêm oferecer um sacrifício, tipo assim, um ato de adoração. Reconhecemos que pecamos contra Deus. Gente, era um reconhecimento de que eles tinham pecado contra Deus. E eles procuram Jó para falar que pecaram, e naturalmente Jó ora por eles. Existe reconciliação. E aí eu quero lembrar você, nós temos aqui uma outra lição que é do Novo Testamento. Existem muitas orações não respondidas, porque a gente não libera o perdão. Quando é que tudo começa? Quando Deus tem que trabalhar no coração da gente. Mas a gente não quer liberar o perdão. Tem um texto da palavra de Deus para vocês maridos, e aí eu estou zoando vocês, tá certo? Mas para você que é casado, que você tem que honrar a sua mulher como um vaso de honra, para que as suas orações não sejam impedidas. Agora, vamos inverter. A mulher trata o marido também como um vaso qualquer. O princípio é o mesmo, mas as orações são impedidas quando nós erramos uns com os outros. Você lembra na oração do Pai Nosso, que todo mundo reza, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado. Então você vai pedir perdão, mas vai dizer para Deus: Deus, eu estou perdoando. Mas a gente não quer perdoar. A gente quer carregar o ressentimento, a amargura, e nós não queremos perdoar. Mas a oração do Pai Nosso nos ensina que, já que eu quero o perdão de Deus, eu recebo o perdão de Deus, eu vou dizer para Deus que eu estou perdoando. Então Deus está trabalhando reconciliação, e eu quero que você reflita na sua caminhada espiritual. Libera o perdão para quem você precisa liberar o perdão. Libera o teu coração dessa doença, libera o teu coração da amargura. Pode ser teu pai no passado, a tua mãe no passado, pode ser para o teu filho que tem te afrontado, que tem te desrespeitado. Libera o perdão. Mas nessa proposta de reconciliação, a gente também às vezes tem que virar a moeda. E por que eu preciso virar a moeda? Porque às vezes nós causamos danos para as pessoas. Tipo assim, eu tenho um relacionamento com a minha mãe, um exemplo, e aí eu discuto com a minha mãe, respondo, falo um monte de coisa, já cristalizei esse padrão de comportamento. Então qualquer coisinha eu já tenho uma palavra de ofensa para minha mãe, ou para o meu marido, ou para a minha esposa, e a gente vai levando a vida achando que a gente não precisa mudar, achando que a gente não precisa pedir perdão. Pai que ofende filho, que diz que você não presta, que você é isso, que você é aquilo, que você não vai ser nada na vida, que desmotivam os filhos, pais que não apoiam os filhos, enfim, maridos, esposas, filhos que gritam com os pais, bom, enfim. Nós precisamos virar a moeda, colocar o outro lado da moeda, porque se nós causamos danos para alguém, vamos fazer como os amigos de Jó, vamos reconhecer o nosso pecado, vamos pedir perdão para Deus e vamos procurar as pessoas pedindo perdão a elas. Meus irmãos, nós tínhamos aqui uma moça da igreja que se mudou para outro país,
Depois de muitos anos, ela fez uma viagem de volta ao Brasil. E ela começou a procurar várias pessoas, pedindo perdão por aquilo que ela tinha feito. Ela fez o caminho de volta. Ela podia ter deixado para trás. Ela viajou, teve uma experiência com Jesus, teve uma transformação espiritual e ela decidiu vir reparar o dano que ela tinha causado a famílias e a pessoas. Então é importante você lembrar que não importa, às vezes nós colocamos o foco no erro do outro. Jesus Cristo disse o seguinte: se alguém tem alguma coisa contra você, vá até ele e se reconcilie, porque em qualquer conflito, todo mundo tem razão. Então você tem de abrir mão da sua razão para poder se reconciliar. Aí lembra lá do que eu li em Mateus 18? É humildade, coração de criança para reconhecer o erro, para pedir perdão. Então que também aconteça com você, porque não tenha dúvida, a bênção de Deus é completa. E uma coisa que é maravilhosa nessa bênção de Deus que é completa, é que amizades são refeitas, relacionamentos restaurados, comunhão com pessoas. Pessoas são importantes para você, pessoas são importantes para mim, são importantes para nós. E nós temos de perceber que o amor precisa realmente comandar as nossas atitudes. Então o Senhor falou, já aconteceu uma mudança. O Senhor agora promove reconciliação. E aí eu quero ler o versículo 10. Diz assim, o início do versículo 10. O Senhor, você pode ler junto comigo? Vamos lá? O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. O problema ali que a gente sempre brinca é que ele manteve a mesma esposa, não é? A esposa tinha reclamado, tinha falado mal de Deus, mas ele se reconciliou com a esposa. E o versículo diz que Deus deu o dobro. Olha só, o Senhor restaurou quando ele orava por seus amigos. Aí eu quero perguntar para você, você sabe o que deve ter acontecido? Ele começou a olhar as feridas e elas foram secando. Talvez Jó tivesse carregado muita amargura na vida, quem sabe? Muito ressentimento. Talvez a necessidade, a cura, tivesse de vir com perdão, verdadeiramente. Mas quem vai operar e quem operou foi Deus. Então, enquanto ele orava, o Senhor restaurou. Só que tem um detalhe, outra coisa importante. Se o Senhor concedeu tudo em dobro, ele se reconciliou com a esposa, lógico. E não tem como a esposa ver o milagre de Deus e a obra de Deus na vida de um marido, como no caso de Jó. E não tem como ela não se render também a Deus. Como disse a esposa do Alberto Mazzoni, que é o pai de um pastor, ela disse: Jesus, um homem maravilhoso com você, só pode ser maravilhoso e eu quero receber a Jesus como meu Salvador. Então é assim que acontece. Quando a esposa vê Jesus no coração do marido, quando o marido vê Jesus na vida da esposa, o outro é tocado, o outro é abençoado. Então é importante você perceber. Só que aí eu quero de novo chamar a tua atenção. O Senhor restaurou, mas em dobro, não foi do dia para a noite. Ele teve de reunir recursos, ele teve de trabalhar, teve 10 filhos, 10 anos aí para ter tudo de novo, começar tudo novamente. O Senhor restaurou. E às vezes nós queremos soluções rápidas, nós não temos paciência, nós gememos. Deus já está trabalhando, Deus já está movendo a solução, Deus já está direcionando, mas nós estamos olhando o problema e continuamos lamentando contra Deus e lamentando com Deus e reclamando, porque Deus já está mudando, mas não mudou tudo. O Senhor já está trabalhando, mas ainda não trabalhou tudo. Então a gente continua, a gente começa a reclamar, e aí o coração está cheio de amargura. Olhe, levante os olhos. É a tua comunhão com Deus que vai te capacitar para levantar os olhos e perceber que o Senhor já está trabalhando. Conte as bênçãos de Deus e consiga com os teus olhos espirituais perceber que o Senhor já está trabalhando. É difícil ter paciência, é difícil esperar no Senhor, mas você pode esperar no Senhor, porque, como eu disse no início, não importa se é um casamento destruído, se é um negócio, se é a vida financeira, se são questões emocionais, pessoais, existenciais, o Senhor vai restaurar e pode mudar. Mas presta atenção, passa pela tua comunhão com Ele, passa pela mudança do teu coração e do meu coração.
Preste atenção, não é a bênção, não é a casa, não é a resposta que daquilo, o motivo principal é a tua mudança interior, e a partir dela, o Senhor vai operar tudo. Tem gente que não consegue se perdoar e restaurar e buscar relacionamento, tem gente que não consegue, mas essas coisas foram trabalhadas por Deus, por exemplo, no coração dos amigos de Jó, e foram trabalhadas também no coração de Jó. E eu quero então dizer para você, deixa Deus trabalhar no teu coração, porque você quer que Ele mude a realidade, mas sabe, o que é mais importante para Deus? Mudar a realidade ou mudar o teu coração? A realidade Deus pode mudar a qualquer tempo, mas o alvo principal dele é mudar o teu coração, porque não importa para Deus, eu posso dizer assim, te dar um monte de bênção e Deus não conseguir transformar a tua vida. Você lembra lá daquela parábola que tem mais pronomes possessivos do que qualquer outra palavra? Almas tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Tipo assim, agora está tudo bem. Olha só, a pessoa foi abençoada. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Então o alvo maior de Deus é o teu coração e a tua vida espiritual, porque as outras coisas vão acompanhar a tua caminhada. É lógico que Deus pode continuar te abençoando, porque Ele é misericordioso, e Ele vai continuar te abençoando, mas o alvo maior do Senhor é o teu coração. E aí eu quero te desafiar a olhar para o teu passado, olhar para o teu casamento, e entender que pode sim ser restaurado o teu casamento do passado, olhar para a tua vida, para os teus negócios, para a tua profissão, para as tuas emoções, o Senhor pode mudar, deixa Deus trabalhar. Se tiver a ver com emoção, se tem a ver com trauma, se tem a ver com decepções, gente, tem gente que não muda a vida inteira. Essa pessoa que não muda nunca está perdendo bênção espiritual. E de repente Deus vai usar o casamento que acabou, a enfermidade que você teve, a enfermidade que você tem, porque Ele quer que você mude. Ele quer operar mudança no teu coração, no teu ser, no teu caráter, nas tuas emoções, na tua vida. E eu quero então dizer para você, deixa Deus trabalhar no teu coração. E quero que você saiba que eu estou fazendo esse apelo para você. Mas antes de tudo, esse apelo está no meu coração e na minha vida. É o meu desafio de vida, deixar Deus trabalhar no meu coração e na minha vida, porque é isso que vale a pena e é isso que Ele deseja, moldar o caráter dEle em nós, dirigir o nosso coração, porque tudo mais vem a reboque, todas as demais bênçãos vêm a reboque da bênção principal, que é a transformação do nosso ser. Então busque a Deus e deixa Deus trabalhar no teu coração. Busque o Senhor, cultive intimidade com Ele. Você não se decepcionará. E saiba que não há uma única pessoa que ficará decepcionada ao buscar a Deus. E você pode não estar vendo a solução hoje como Jó não via, mas o Senhor vai te recompensar. O Senhor vai ouvir, mostrar para você que Ele ouviu a tua oração e o Senhor te abençoará. Mas não esqueça, existe mudança de coração, existe relacionamento restaurado, existe perdão, existe reconhecimento de pecado, existe mudança espiritual diante de Deus e mudança espiritual diante dos homens. Então que você também permita Deus mudar e tenha paciência para aguardar o agir de Deus. E aí eu quero terminar falando da paciência, lembrando alguns textos da palavra de Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. A galera de hoje não sabe nem o que é águia mais. Acho que nem pombo eles conhecem mais. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperei com paciência no Senhor. E o sentido lá no original é esperei, e esperei, e esperei no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, colocou na minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha que mudança linda! Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, mas eu esperei com paciência no Senhor.
vai valer a pena esperar no Senhor e atravessar a batalha da tua vida e esperando por Deus em oração. Então, que o Senhor fale com você de um redemoinho, que o Senhor fale com você no meio de uma tempestade, e que ao ouvir a doce voz de Deus, seguramente você será abençoado e transformado. Amém?